o Felipe enxerga no Pedro um outro jogo, uma outra característica, que ele de repente tem que mudar todo o esquema tático. Chega mais, nação rubro-negra, vamos juntos conferir as últimas novidades sobre o Flamengo, porque a informação que agitou a noite de ontem foi de impacto. Pedro pode estar de saída do Mengão. Vamos analisar tudo juntos aqui no canal, tem comentário da Renata Fã, do Cicinho e outros nomes da imprensa esportiva sobre esse possível movimento no elenco rubro-negro. Já fortalece aí com o like, se inscreve no canal Nação em Alerta e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o mais querido. Aproveita e comenta aqui embaixo de onde você está acompanhando, qual sua cidade, seu estado, para a gente ver até onde vai a força da nação rubro-negra. Créditos das imagens e trechos vão para o canal Band, link na descrição. Agora bora para as notícias do Flamengo. Agora mudar de assunto, falar do Flamengo. 3 pautas no Mengão. A primeira delas é que o clube desmente, o Pedro não vai sair, segundo fontes internas. Felipe Luiz já fala em renovação e extensão do contrato e o Flamengo busca reforços. O elenco só volta ao trabalho no próximo sábado. Mesmo assim, os bastidores do Flamengo seguem a todo vapor. O adeus oficial ao capitão é questão de tempo. Na última terça, o Zenit depositou a multa rescisória de Gerson, 25 milhões de euros quitados em parcela única, o equivalente a 160 milhões de reais. A negociação é a 4ª mais alta na história do clube, atrás apenas de Vinícius Júnior para o Real Madrid, Lucas Paquetá para o Milan e Renier, também para a equipe espanhola. A venda anterior do camisa 8, realizada para o Olympique de Marseille em 2021, fecha o top 5. O embarque para a Rússia vai acontecer nos próximos dias e o meia já não atua mais com a camisa rubro-negra. Outro assunto que não repercutiu bem internamente foi a entrevista do diretor de futebol José Botto à imprensa italiana, dizendo ter interesse na contratação de Vlahovic. Hoje na Juventus, o atacante sérvio era o titular na Fiorentina na época em que Pedro atuou na Itália, e a declaração não agradou o staff do jogador brasileiro. Além dos últimos acontecimentos, Pedro tem o desejo de estar mais minutos em campo. Contra o Bayern de Munique, na Copa do Mundo de Clubes, o atacante sequer chegou a ser escolhido para entrar na partida. Apesar de elogiar constantemente o camisa 21, Felipe Luiz tem o desejo de contar com um centroavante de características diferentes no time. Em comunicado feito à imprensa nesta quarta, o Flamengo negou o interesse de vender Pedro e disse que o atleta tem a confiança da comissão técnica para a sequência da temporada. Longe do Rio, mas ainda sob interesse rubro-negro, Pulgar passa por cirurgia hoje no Chile. O volante fraturou o 5º metatarso do pé direito, na partida que os cariocas foram eliminados do Mundial. Logo que chegou ao Brasil em 2022, Pulgar teve a mesma lesão. Na época, foram 60 dias afastado dos gramados. Em meio aos problemas, a diretoria também busca soluções. A primeira deve ser a chegada de Carrascal. A proposta ao Dinamo Moscou pelo meia colombiano é de 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões de reais. As partes negociam o acordo. A renovação com o Felipe Luiz também entrou em pauta após os elogios da imprensa internacional. O atual contrato vai até dezembro e um novo acordo deve ser assinado nos próximos dias. A ideia é estender o vínculo até o fim de 2026, com um aumento salarial para o comandante. Os treinos do elenco serão retomados sábado e o próximo compromisso é dia 13, contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos falar de todos esses assuntos. Primeiro, Pedro, que ontem muito se especulou que o Flamengo estaria disposto a vendê-lo, negociá-lo, que o Felipe Luiz pensa num atacante com outras características e o Flamengo prontamente se manifestou e disse que isso não é verdade. E aí, Edu, para você, o Pedro vai se recuperar, vai voltar a ser aquele Pedro efetivo, um jogador diferenciado ali na frente, ou você acha que no Flamengo está chegando no final de ciclo? Não, eu acho que dá para recuperar o Pedro sim, Renato. Até porque ele já mostrou o
potencial dele. Todos nós falávamos aqui que é um jogador de seleção, um jogador importante, né? Uma característica que no Brasil está em falta, né? Aquele centroavante realmente que tem o faro do gol e sabe jogar com a bola nos pés, entendeu? Então, é claro, nesse Mundial ele jogou só 2 jogos como titular, né? Foi contra o Esperance e contra o Los Angeles, entendeu? Então, foi muito pouco utilizado pelo Felipe. Chamou a atenção é que ele não foi utilizado contra o Bayern no jogo mais difícil e mais decisivo. Precisando fazer gols. Né? Então, de repente, o Felipe enxerga no Pedro um outro jogo, uma outra característica, que ele, de repente, tem que mudar todo o esquema tático. Então, de repente, ele está tendo essa dificuldade de adaptar, né, ao esquema tático. Mas o Pedro não pode ser descartado em hipótese alguma, principalmente se tratando de um artilheiro como é o jogador. Rona, quando a gente olha para o elenco do Flamengo, é muito completo, tem jogadores de extrema qualidade, mas o Mengão busca reforços. Para você, qual é o setor do campo que mais precisa de novidades? O setor de campo do Flamengo precisa de novidades? Eles estão buscando, eles estão fazendo uma busca no mercado. Não, assim, você pode... O Pulgar agora machucou, por exemplo, que eu não vejo um substituto... O Alan, ok, mas acho que o Pulgar é um titular absoluto. Gerson saindo. O Gerson saindo, que é um titular também. E ninguém falou da lesão do Pulgar, né? Que ele teve essa lesão, ele quebrou o dedo ali do pé, chutando o Harry Kane, né? Mas tudo bem, isso é uma outra coisa. Agora, a verdade é uma só. Se o Felipe Luiz, que é um centroavante, que brigue, que lute, que vá buscar o jogo, que corra o campo todo, que vire um Harry Kane buscando, dando carrinho no final do jogo, ele vai ter que buscar um outro cara. Mas se quer um cara que faça gols... é o Pedro. Deixar ele dentro da área. Ele vai ter que construir para esse cara fazer o gol. Porque ele é o cara de finalizar, da última bola. É o cara que não olha para os adversários e muito menos para os companheiros dentro da área. Porque ele é o cara que ele sabe o que está fazendo. Então, ontem saiu a notícia que ele estava fora. Mas dificilmente, a gente aqui até debateu, como é que você vai abrir mão de um cara que gosta do gol? E o gol é caro. O gol é caro fazer o gol. Então você tem que ter o Pedro. E se você quiser uma outra opção, você vai buscar no mercado. E o Flamengo pode fazer isso. Agora, um setor do campo que está faltando jogador aí, eu desconheço no Flamengo. Cicinho, o Felipe Luiz foi muito elogiado nessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. E o Flamengo resolveu já pular na frente, tratar dessa renovação, extensão de contrato. É uma boa medida? É uma excelente medida, né? Dispensa comentários a questão da qualidade como treinador do Felipe Luiz. Apesar de ser jovem e já pegando o Flamengo, que é uma equipe gigantesca, o trabalho dele é excepcional. Então, até porque não tem outros treinadores à altura para substituí-lo, pelo menos até o momento. Acredito que o Felipe Luiz está tomando a decisão certa, o Flamengo também, porque o futuro do Felipe Luiz é quando o Simeone sair do Atlético de Madrid e ele ser treinador lá. Será? Uma boa porta de entrada para ele no futuro. É isso aí, nação! Agora eu quero jogar a bola pra você. Se fosse você com a caneta na mão lá dentro do Flamengo, venderia o Pedro? Sinceramente, na minha opinião, eu não venderia. Não é fácil encontrar hoje em dia um camisa 9 com as características do Pedro. Ele tá voltando de lesão, e vale lembrar que o clube fez toda uma preparação especial para acelerar o retorno dele antes do Mundial de Clubes. Ele voltou, foi relacionado, mas acabou sendo pouco utilizado na competição. E aí eu me pergunto, será que o Felipe Luiz vai repensar o esquema tático para dar mais espaço ao Pedro? Vai adaptar o time para encaixar ele no ataque? A verdade é que o Pedro precisa de ritmo, precisa de minutagem. É um jogador que tem muito a entregar se for bem aproveitado. Essa história ainda promete render e com certeza teremos novos capítulos dessa novela em breve. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Vende ou segura o Pedro? Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando tudo sobre o Mengão. Grande abraço, nação. Tamo junto. Até a próxima.